No vídeo anterior falámos um pouco sobre como escolher um tarô. Já sabem, portanto, qualquer tarô que queiram, um tarô de registro mais clássico, como o Visconti Sforza ou Marselha, ou um tarô inspirado no tarô de Edward Waite, o tarô de Rider-Waite. Rider era a editora, portanto é Edward Waite, em que, ou de que há vários tarôs que seguem a mesma inspiração. Designadamente, o Scarabeo tem imensos tarôs que seguem a iconologia, a iconografia, o simbolismo do tarô de Waite, que para quem não tenha um grande domínio sobre o tarô, é talvez mais fácil destravar a intuição, é mais fácil conseguir trabalhar com os arcanos menores com um tarô inspirado nessa simbologia de Edward Waite, porque os arcanos menores vêm ilustrados. Para quem já tenha um grande à vontade com o tarô e, portanto, consiga fazer outro tipo de deduções, outro tipo de encadeamentos, conheça melhor como funcionam os arcanos menores e o que são, pois qualquer tarô clássico até eventualmente prende menos do que um tarô com a iconografia, com o simbolismo de Edward Waite. Se bem que nós não podemos fechar o simbolismo do tarô. E, portanto, é assim, usar um tarô muitas vezes com essa simbologia, com esses... desde que não seja um tarô absolutamente estapafúrdio, não é? Mas que seja um tarô com simbologia, com desenhos nos arcanos menores, que são também eles desenhos simbólicos, ajuda na leitura, sempre neste sentido. O tarólogo deve olhar para as cartas, deve olhar para o tarô. Tarô é tarô, mas não devemos estar a falar de cor. Então, um 7 de copas é claro que tem um determinado significado, mas o desenho também é importante. Este é o Fenestra Tarô. O desenho também é importante. Se nós estamos a ler um tarô, é importante, claro, há um significado basilar para o 7 de copas que um tarólogo, mesmo sem um tarô com desenhos, não é? Mesmo perante aquele tarô clássico que só tem 7 copas, são 7 taças. 7 de paus são 7 bastões. Portanto, um tarólogo saberá o significado, mas ainda assim, um tarólogo, quando pega num tarô diferente, deve olhar para as cartas. Não deve estar a falar de cor, porque a intuição também surge. Então, mesmo um tarô mais moderno, um tarô que seja apelativo pelas imagens que tem e que um tarólogo decida usar, claro que não só é válido, como é importante que, além do simbologismo clássico dos arcanos menores, o tarólogo se permita olhar para o tarô e deixar também que, sem ser fora da caixa, deixar também que a sua intuição flua. Mas não era sobre isto o vídeo de hoje, portanto, a escolha do tarô nós já tínhamos falado sobre isso. Falámos também sobre a limpeza do tarô. Hoje vamos falar sobre outra coisa que é a necessidade ou não da consagração do tarô. Quando nós compramos um tarô, antes de o usar, nós devemos consagrá-lo ou não? Ora bem, aqui há, obviamente, como em tudo, várias correntes. Devemos perceber uma coisa. O tarô, de facto, é um instrumento mágico. O tarô é papel. O tarô são cartas de papel. O importante somos nós. O jogo do tarô, jogar o tarô, quando é um jogo a sério, ele depende não de 78, mas sim de 81
fatores. 78 lâminas, ainda o próprio jogo, a própria tiragem, o consulente e o tarólogo. É isto que compõe o conjunto, a simbologia do tarô. Estes 3 arcanos que não estão lá, que é o tarólogo, ou melhor, que não estão dentro do baralho, dentro da caixinha do baralho, o tarólogo, a tiragem e o consulente são importantes para todo o equilíbrio do tarô. Agora, tarô, assim, é papel. Assim ou num outro formato qualquer. É papel. Tarô é papel. O que é importante é, de facto, o tarólogo. É importante o consulente, a energia dele, esteja ele presente ou não, as questões, a forma como a questão é colocada, e é importante o tarólogo. Nós somos o tarô. O tarô é vida e, portanto, nós somos o tarô. O que aqui está na minha mão? Reproduz uma série de arquétipos. Uma série de arquétipos do nosso inconsciente coletivo que, no fundo, copiam, desenham, condensam várias situações da nossa vida. Há uma linguagem própria, é um alfabeto. Cada uma destas lâminas, como num alfabeto, é apenas uma letra. Só juntas é que elas escrevem palavras, só juntas é que elas se referem a situações. O importante no manuseio do tarô é, de facto, o tarólogo. Os seus princípios, o seu conhecimento, o trazer o tarô da mesa para a vida. Então, não há uma necessidade de consagrar um tarô. O tarô funciona quando o abre numa livraria, o tira da caixa e começa a jogar tarô. O tarô funciona. O tarô funciona colocado numa mesa qualquer ou colocado sobre o pano sobre o qual o costuma colocar. O tarô funciona jogado no chão, jogado no sofá. O tarô funciona sempre, desde que a sua concentração esteja lá, desde que ele esteja a ser utilizado da forma correta e desde que a sua sabedoria ali esteja. O tarólogo tem que saber muito de tarô. O tarólogo que leu umas coisas, leu qualquer coisa, comprou um baralho e se pôs a jogar tarô porque até a intuição o ajudou, não é tarólogo. É um curioso, mas não é um tarólogo. Portanto, o tarô funciona sempre. Não há necessidade de consagração do tarô. Agora, é evidente que na espiritualidade tudo deve funcionar como faz sentido à pessoa. Há algo que não devem fazer, é vincular o vosso tarô a um ritual, ou seja, de tal modo que comecem a pensar que sem aquele ritual, sem aquele objeto, o tarô não vai funcionar. Porquê? Porque isso vai limitar-vos. Mas, se vos faz sentido consagrar o tarô, se para vocês é importante para marcar a diferença entre um baralho de tarô, um baralho de cartas e um instrumento de autoconhecimento, um instrumento de aconselhamento, um instrumento de facto ligado à espiritualidade, um instrumento mágico, então façam a consagração do tarô. Como? De forma simples. A forma simples é fazer a consagração com os 4 elementos. Como? Acendem uma vela, acendem um incenso, põem tudo sobre a mesma mesa. Uma vela acesa, um incenso aceso, um copo de água, ou simplesmente um cálice vazio, se quiserem, mas um copo de água e um cristal, uma pedra, ou até terra, um vaso com terra.
que é que nós temos? Nós temos os 4 elementos, não é? Portanto, se tivermos o cristal, seja ele qual for, se tivermos o cristal ou tivermos o vaso com a terra ou um punhado de terra, nós temos o elemento terra, não é? Se nós tivermos um cálice, uma taça vazia, ou se tivermos, por outro lado, um copo com água, este por acaso até tem sal, teremos o elemento água. Se nós tivermos uma vela acesa, teremos o elemento fogo. E se nós tivermos um incenso aceso, teremos o elemento ar. O que é que vão fazer? Vão pegar no tarô e vão passar cuidadosamente por cada um dos elementos. Eu não digo que passem lâmina a lâmina, acho que isso dá uma trabalheira infindável. Mas passem o tarô, abrem o tarô em leque e vão passar cuidadosamente sobre cada um dos 4 elementos que dispuseram na mesa. Com cuidado para que não chegar muito perto da vela ou do incenso para não queimar ou para não estragar as lâminas e, portanto, vão passar sobre os 4 elementos. À medida que passam sobre cada um dos elementos, devem pedir para que o tarô seja imantado com a energia desse elemento. Passam pela água e pedem para que o tarô seja imantado com a energia da água. A água que purifica, a água que traz as puras emoções, que traz a pura intuição. Que o tarô vos traga sempre boas emoções. Que o tarô traga sempre a pura intuição. E que ele seja imantado com o poder da água e das ondinas. Ondinas que são os elementais da água. Passarão depois, por exemplo, sobre o ar e pedem para que o tarô seja imantado com o elemento ar. Passam sobre um incenso, se não tiverem, sobre um punhal que representa o elemento ar, uma faca, algo em metal. Então passam sobre o elemento ar e pedem que o tarô seja imantado com a energia do elemento ar, com a pura inteligência, com a mais elevada intuição, a mais elevada sabedoria, a mais elevada filosofia e com os elementais silfos. Depois poderão passar, por exemplo, no fogo, na vela. E ao passar sobre a vela com cuidado, como já vos disse, vão pedir para que o tarô seja imantado com o elemento fogo, para que ele seja sempre um instrumento de espiritualidade, para que ele seja sempre um elemento que aceda às mais altas regiões do espírito, que vos permita aceder às mais altas regiões do espírito, recebendo por intuição, transmutando e dando-vos iluminação, para que vocês possam transmitir na forma adequada aquilo aquilo que está nas lâminas do tarô. Claro, e os elementais do fogo são as salamandras. Há pouco esqueci-me, quando passam sobre o elemento ar é não só filosofia, é não só inteligência, é não só o pensamento, mas é também a expressão. Portanto, quando imantarem com os elementais do ar, com os silfos, quando imantarem o vosso tarô com o elemento ar, com a pura filosofia, com a pura inteligência, imantem também com a mais elevada expressão, para que, na forma adequada, vocês possam transmitir as informações que vos são dadas. Na forma adequada, vocês possam verbalizar, sem medo, de modo a que a outra pessoa compreenda aquilo que vos está a ser transmitido também. É importante este destravamento da linguagem. Um tarólogo, atenção, um tarólogo não troca as coisas por miúdos. Um tarólogo não fala de qualquer forma. Um tarólogo utiliza a linguagem do tarô. É claro que se está a falar para alguém que está à sua frente, é importante descodificar, é importante que a pessoa perceba, mas um tarólogo utiliza a linguagem do tarô. E ao utilizar a linguagem do tarô, um tarólogo utiliza sempre uma linguagem que ela própria tem alguma codificação. É por isso que é tarô. E não é qualquer outro oráculo.
com todo o respeito pelos outros oráculos, mas de facto cada um tem a sua linguagem e este tem uma linguagem simbólica bastante importante. Depois passarão pela terra, não é? Portanto, como já vos disse, ou por um vaso com terra, por uma planta com terra, ou por um cristal. E, portanto, passarão o tarô em leque sobre o cristal ou sobre a terra e pedem para ele ser imentado com o elemento terra. Para quê? Para procurarem o equilíbrio dos 4 elementos com o elemento terra, onde encontram os elementais gnomos, não é? Portanto, para ele ser alimentado com o elemento terra, para quê? Para que ele vos seja útil, para que ele seja útil para a pessoa que vos procura, para que vocês possam dar respostas às questões do dia-a-dia de quem vos procura, para que a pessoa aí encontre respostas, encontre consciência, encontre razão, que é muito importante. Muito importante. É importante que o tarô seja utilizado de uma forma razoável, de uma forma racional e que dê, de facto, resposta, orientações para a vida das pessoas no dia-a-dia. Imantaram o tarô com os 4 elementos, portanto, fizeram a consagração com os 4 elementos e, a seguir, podem fazer falta um último para ele ser a quinta essência. Porque, como já vos disse, o tarô é vida e o tarô somos nós. Então, depois disso, vão pegar no tarô, vão aproximá-lo de vós, guardá-lo junto do coração, de maneira a que o vosso átomo de luz, a vossa centelha divina possa vibrar, possa pulsar e pulsar diretamente com o tarô. Portanto, vão aproximá-lo de vós, do vosso coração, e aí sim vão reservadamente pedir para que este tarô faça parte de vós e para que vocês façam parte do tarô. Cada vez que o joguem, cada vez que o utilizem, para que um pouco de vós esteja ali. Cada vez que o utilizem, que haja uma vibração superior, que tudo vibre de forma mais elevada e que vocês também se elevem cada vez que o utilizam. Que cada vez que o utilizem, ele seja um elemento de orientação, de conhecimento para a pessoa que vos procura, mas seja também um elemento de autoconhecimento. Um tarô que numa consulta não aprende nada, não se revê em nada. Atenção, quando um tarólogo está numa consulta, aquilo que tem que fazer sentido no tarô é para a pessoa que está em frente a nós, não é para nós. Pode a nós não nos fazer sentido nenhum, aquilo parecer desconexo, mas é o que faz sentido à pessoa. O tarólogo, quando vai ler o tarô, não leva preconceitos. Portanto, uma coisa é a nossa ideia, outra coisa é o que o tarô diz, e o que o tarô diz é o que nós vamos transmitir. Mas é importante também que sempre que estejamos a dar ou fazer uma consulta, que nessa viagem de autoconhecimento, que os princípios, os elementos, as leis espirituais que vão, as leis universais que vão passando naquela consulta, que nos vão obrigando a dizer isto ou aquilo ao consulente, porque é a transmissão de uma lei, é a transmissão de um aforismo hermético, é a transmissão de um conhecimento mais elevado. É importante que nós não estejamos só a falar, que nós estejamos a ouvir e que também estejamos a intuir. Então vamos pedir que o tarô nos ajude sempre a evoluir e vamos pedir que ele nos ajude sempre a utilizá-lo da forma correta, não para transmitir o nosso achismo, o nosso ego, mas para transmitir de facto conhecimento, para transmitir de facto orientação e que ele seja sempre utilizado de forma ética por nós e sempre para o melhor bem de todos os envolvidos na consulta, para o melhor bem de todos. Isso é o que podem fazer e é uma forma simples de consagrar o tarô. A partir desse momento o tarô é vosso, faz parte de vocês e, portanto, devem utilizá-lo de forma correta, sobretudo ética.